Olá, Brasil! Olá, pessoas! Olá, povos! Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sam Silva voltando aqui no nosso canal, mais uma vez, para conversarmos com essa pessoa maravilhosa, a doutora Rosane Turra, que é uma profissional em nutrição funcional, com especialização em nutrição oncológica. Já clínica há mais de 20 anos, uma pessoa maravilhosa, que eu admiro muito o profissionalismo dela. E nós hoje vamos ter a oportunidade de conversarmos sobre melhores práticas, as dificuldades no tratamento oncológico, os estágios do tratamento oncológico, início, meio e fim, alimentos que devo evitar, alimentos que são bem-vindos e todo o proceder durante o tratamento oncológico. Doutora Rosane Turra, muito obrigado pela sua participação. Bem-vinda ao nosso canal. Eu que agradeço, Sam, novamente, né? Estar aqui com você. Mais um Outubro Rosa, né? A gente falando desse assunto, que eu sempre digo que Outubro Rosa, que seja um mês apenas para a gente relembrar, né? Lembrar que a gente precisa se cuidar mais, mas que esses cuidados têm que ser o ano inteiro e não apenas no Outubro Rosa, né? Ele é apenas para que a gente seja pontuado todo ano que é necessário todos os cuidados, fazer os exames, se examinar, se olhar um pouco mais, né? Mas Perfeito. esses cuidados têm que ser o ano todo. Certo. E aí, o cuidado do ano todo, o autoexame, a Isso. campanha. Doutora, parece esse aspecto que a gente ouve, né? Ouvir o seu corpo, né? Nosso corpo está sempre falando conosco, né? E a gente dar ouvidos ao corpo. É isso, doutora? Exatamente, porque se você se conhece, se você se observa, é, qualquer coisa diferente que acontecer com você, você vai se perceber, né? Então, tipo, não está normal, alguma coisa está acontecendo e vai Sim. investigar. Porque, assim, o que na minha prática diária eu tenho encontrado muitos pacientes que já estão chegando com metástase. Hum. Então, isso significa que ela não deu atenção aos sinais. Sim. E aí, doutora, Porque, pois não. não, porque quando se trata de oncologia, de câncer, ele não dói. Câncer não dói, são raros os cânceres, os tumores que dói. Sim, sim. Então, ele é silencioso. E quando ele surge, que você consegue detectar num exame de mama, de mamografia ou ultrassonografia para mulheres mais jovens, né, que eu sempre recomendo pedir a seu médico, porque às vezes pela idade, antes dos 45, o médico geralmente não pede mamografia porque não está dentro dessa cartilha, né, de cuidados. Mas a mulher tem que pedir, porque muitas vezes aparece numa ultrassonografia e não aparece numa mamografia, né? Então, a mamografia muitas vezes não detecta que na ultrassonografia aparece. É isso, doutora? Aparece, principalmente se mamas mais densas, mulheres que têm a mama grande, mais densa, que ela, muitas vezes ela já tem essa questão de nódulos, que é comum, são mais glândulas, né, que Sim. inflamam no ciclo menstrual e tudo mais, e ela se confunde com isso, ela nem não dá conta. E numa ultrassonografia, ela consegue detectar. E na Tá, mamografia, por ser densa, não vai aparecer. entendi, entendi. Então, também está relacionado à densidade, né? Ou seja, ao tamanho da Sim, mama, não é isso, doutora? exatamente. E lembrando sempre que quando um câncer aparece, ele não apareceu do dia para a noite. Ele está ali muitas vezes se construindo, crescendo há anos. Às Há vezes anos, há né, doutora? 10, às vezes há 10, 5 anos, ele está ali silencioso, crescendo por não altera exames laboratoriais comuns, não altera. Na Sim. maioria dos casos, os Então, se eu exames fizer são um hemograma normais, e tiver um estágio inicial, não vai não resultar vai, normal. não vai.
Mas às vezes a mulher ela começa a ter muita vertigens, tonturas do nada, o próprio ciclo menstrual em desacordo do que o normal, né? Pequenos sinais, dores de cabeça constante, né? Dores de cabeça, aliás, constante. E ela não se dá conta, ela acha que é só estresse, porque o estresse está relacionado, por incrível que pareça, os sintomas de estresse também podem ser sintomas de outra coisa, Sim, né? sim. Então, a gente vai levando, não dá conta disso. Por isso, então, que eu falo que Outubro Rosa seja para a gente lembrar que a gente precisa sempre estar atenta a nos cuidar, a reparar esses sintomas, né? A fazer os exames todos os anos, embora a mamografia mesmo, a recomendação dela é de 2 em 2 anos, se você não tem casos na família, né? E não tem nenhuma, digamos assim, algum exame que indique que você possa ser uma candidata a desenvolver a doença. Então, é a cada 2 anos, mas a ultrassonografia pode se fazer todo ano. Tá, então a sonografia é recomendada a cada 2 anos se você não tem histórico na família a Aham, cada 2 anos. Mas aham. se eu quiser fazer O ultrassom, a isso, ultrassom, eu posso fazer isso todo ano. todo ano. Todos os anos, Todo tá? ano. E até menos prejudicial a outras coisas, porque não é radiativa, né? O ultrassom não é radioativo. Então, Perfeito. você pode estar fazendo esse acompanhamento com ultrassom todos os anos. E a cada 2 anos, a mamografia. Se você não tiver casos de avó, mãe, tia com câncer de mama na família, tá? Tá, e assim, Embora, pois não. não, eu falo embora hoje, quando a gente fala se não tiver na família, mas hoje o que menos, a, a causa menor de todas é a genética. A causa menor de todas hoje é a genética. Tá, É, então se minha avó teve algum evento, sei lá, minha mãe, não significa automaticamente que eu vou ter. Porque tem sim, aparecido gente sem histórico nenhum com câncer de mama. É isso, doutora? exatamente isso. Então, lógico, se você tem um histórico de vó, de mãe, de bisavó, que teve, porque muitas vezes essa questão também vamos deixar claro, tá? Se você tem esses casos na família, a propensão é maior. É lógico que você tem que tomar mais cuidados. Não quer dizer que você tem que ter também só porque você tem esse histórico, certo? Mas você vai ficar atenta, porque você pode ter um gatilho que é epigenético, certo? Certo. Então, se você já tem na família a genética, mas um monte de gatilhos epigenéticos do teu meio, é claro que você tem que ficar muito mais atenta. Mas se você já tem consciência, você tem todos os cuidados com a tua saúde, alimentação, hábitos em geral e cuidados, não, isso não vai ser regra. Ah, eu vou ter também. Eu Certo. posso E tu mudar falasse um isso. termo, doutora, só para o nosso público entender, nós temos um público aqui no canal do YouTube que são 80% são prescritores, profissionais de saúde, são médicos, nutricionistas, farmacêuticos e profissionais de saúde, né? Sim. Mas também tem esses 20% aí, mais ou menos, de pessoas que são leigas, o leigo curioso, né? E você usou dois termos aí. Pode ser genético e pode ser epigenético. Qual a diferença dos dois, doutora, para o nosso público entender aí? De uma vez por todas, a gente toma nota aí, É. você entender o É, que é então, epigenético e genético. genético, eu tenho no histórico familiar avó, mãe, irmã, tia com câncer de mama, né? Sim, Então, se eu desenvolver, vai ser feito uma investigação. Se esse tumor que eu desenvolvi é genético, porque muitas vezes pode não ser, perfeito. né?
Então, é mais provável que seja, porque eu já tenho histórico genético. Perfeito. Porém, eu posso não ter histórico nenhum na família e desenvolver. Hoje, o que mais eu atendo na minha prática são mulheres que não têm histórico. Uau, Mulheres jovens sem histórico, certo? certo. E aí, a que eu vou Atribuir. atribuir isso, né? Então, é o meu meio, certo? Ao estresse, meu estilo de vida. Eu posso ter pego vírus, bactérias, enfim, o meu estilo de alimentação, medicação e tudo mais pode ter Sim. sido um gatilho, né? E aí a gente chama isso de epigenética, porque é o meio que eu Perfeito. vivo, né? O estresse absoluto que quase todo mundo tem vivido, principalmente nesse momento, né? Sim. Com tudo que está acontecendo no mundo hoje, todas as pessoas com quem eu conversei, atendi casos. Hoje foi um dia que eu atendi casos assim bem punk mesmo, Hum, casos avançados, hum, tanto de um homem jovem como de uma senhora mais idosa, né? hum, E aí, a que eu atribuo? Nenhum nem outro tem casos na família, Olha aí. né? Então, gente, o genético é aquela predisposição que é herdada, né? É E a exato. genética, né, é aquilo que você às vezes tem uma predisposição, mas o gatilho não é puxado, né? Então você tem os É. gatilhos ali, mas ou pode ser puxado. Então, assim, às vezes a pessoa, eu gosto de usar muito esse exemplo, doutora, porque eu tive a experiência com vários prescritores que tinham experiência também com a questão da endometriose. Então, assim, não, minha avó sempre teve dores menstruais, ciclo menstrual bem conturbado, minha mãe também, e eu tenho, né? Então, acontece na Aham. família. Mas acontece que a mãe comia o que a avó fazia, que a filha comia o que a mãe fazia. Então, assim, os hábitos alimentares, a conduta, o ambiente, então, ou seja, a epigenética, né, doutora, está relacionado com esse Sim. ambiente que dispara, esse gatilho em que você acaba manifestando isso, né? Então, Que assim, é- pois não. Não, pode continuar o teu raciocínio. Não, que é exatamente o desafio, né? Assim, mesmo que eu tenha uma predisposição, né? Você tem um gene, mas isso não é uma sentença, né, doutora? Eu não Não é uma preciso disparar o sentença. gatilho, né? É a mesma questão. É, o, a, o meio que você vive, os costumes familiares, por exemplo, eu dou muito o diabetes tipo 2. Eu dou Hum, muito esse exemplo, né? Porque ele é dos teus hábitos alimentares, perfeito. né? Ele não é as pessoas, mas meu pai tinha diabetes, minha mãe tinha diabetes. Então, qual é o estilo de vida que eles tinham de alimentação? Né? Perfeito. Muita farinha, muito açúcar, muitos doces, uma carga exacerbada, né, de glicose diária aí na veia, né? Sim, Então, quer dizer, não é a genética que causou o diabetes nele, mas sim a epigenética, o meio dele. o meio dele. Esse foi o gatilho, Perfeito. somado a tudo, a todo o estresse do dia a dia que a gente vem falando, né? Que virou quase um jargão falar em estresse. Mas Sim. é, né? É, Agora é um fato, então. então, porque aí eu estava comentando ainda, todas as pessoas que eu atendi hoje preocupadas com o que está acontecendo no mundo triste. E aí a gente comentou, você está bem, digamos, eu estou bem, minha casa está todo mundo bem, está todo mundo feliz, todo mundo saudável, com a despensa farta, mas a gente não consegue estar 100% feliz e não preocupado, porque a gente se preocupa com o próximo, Sim, sim, né? sim, sim, verdade. Então, eu creio que isso é um dos gatilhos hoje. O fator do estresse emocional, você fala isso? Exatamente, o estresse emocional. Além daquele próprio da pessoa, principalmente quando se fala de câncer de mama, vai.
sim, Isso que a gente está falando. Então, o que a gente percebe, aquela mulher que ela teve grandes perdas, é um gatilho. Perdi sim, um grande amor, ficou viúva muito cedo, sim, perdeu um filho, sim, ou está passando por problemas com filhos que estão envolvidos com drogas, perfeito. né? De uma maneira que ela nem dorme, se preocupa o tempo inteiro. Muitas delas têm câncer de mama. Muitas Caramba. é o caso, né? Sim. De, de E aí, gerar isso. E você aí você. falou. Hum. Fala, doutora. Não, e aí quando a gente fala dessa questão do câncer de mama, a mama tem um significado muito grande para a mulher. Sim, Então, quando eu falo que pode ser um gatilho quando ela perde um grande amor ou é rejeitada, a mama é o feminino da mulher. sim. Quando ela perde um filho ou tem um problema com um filho, uma preocupação muito grande, a mama é o materno da mulher, Uhum, uhum, uhum. né? Verdade, verdade. É parte da identidade feminina, não é? Exato. É muito Então, isso interessante está isso. tudo relacionado com o Sim, emocional. sim, sim. Quando no início você falou assim, eu tenho visto, às vezes, pacientes novas e até já com metástase. Queria que a senhora pudesse também falar para o nosso público que não é da área médica, da área, né, de saúde, e falar Sim. sobre o que é metástase, doutor. Então, a senhora falou assim, tem gente que está vindo para mim que ela não viu o corpo, demorou um pouco e está já com metástase. O que é metástase, doutora? Então, a metástase ela ocorre pós um tumor, digamos, ela tem um tumor de mama primário. Ela pode ter uma recidiva ou uma metástase. Uma recidiva geralmente é quando esse câncer ele volta no mesmo local, né? Perfeito. Que não deixa de ser uma metástase, mas ele está no mesmo local, na mama. Uma metástase, ela migra essa célula cancerígena da mama, ela Sim. migra para outro órgão. Então, pode ser o fígado, o pulmão, os ossos, Medula óssea, né, doutora? O medula fêmur. óssea, exatamente. Então, ela vai migrando e ela é uma célula mamária. Então, Perfeito. o tratamento, quando se vai para o tratamento oncológico, quimioterapia, se essa célula é mamária, mesmo que ela esteja no fígado, o que vai tratar ela é uma quimioterapia mamária. Perfeito. E aí você falou de quimioterapia, tratamento. Doutora, hoje, né, para quem não trabalha na área da oncologia, a gente entende que tem a quimioterapia e a radioterapia, né? Ah, É, o paciente que faz, o paciente de câncer de mama, estou falando do Outubro Rosa, né? O sim, paciente que que tem um episódio de câncer de mama, a gente também ouve muito que a questão de cirurgia, intervenção cirúrgica. Esses sim. três, essas três abordagens, elas ocorrem ah, pontualmente ou pode haver combinações diferentes dessas abordagens, doutora? Pode haver combinações diferentes. Por quê? Quando se fala de câncer de mama, não, câncer de mama tem muitos diagnósticos diferentes. Ele pode ser hormônio dependente, que é muito comum quando a mulher entra na menopausa, né? Ele Perfeito, é muito comum dos 45 anos aos 65 anos por aí. Então, por conta dessa bagunça que vira os hormônios da flutuação mulher. hormonal, né? Então, geralmente, quando a gente fala hormônio dependente, o que é o hormônio dependente? Esse tumor se alimenta de estrogênio e progesterona. Às vezes mais estrogênio, às vezes mais progesterona, e ainda às vezes ele soma com alguns outros marcadores, tá certo? Certo. Então, essa mulher, inclusive do hormônio dependente, ela vai fazer
às vezes, mais tempo de tratamento do que uma outra que saiu um diagnóstico HER positivo. HER positivo, um marcador. É um Perfeito. marcador ali que é um dos mais comuns, o HER positivo e hormônio dependente. São os mais comuns. Ela pode ter também um triplo negativo, um diagnóstico de triplo negativo. Geralmente acontece em mulheres mais jovens, de 20 a 50 anos. Por quê? Porque esse é um marcador que assim, a gente não gosta de ver esse resultado num diagnóstico. Porque a gente sabe que esse paciente, ela vai ter uma propensão muito maior, tá, de desenvolver metástase ou recidivas, por conta desse marcador. É um organismo que qualquer ponto emocional, questões do dia a dia, pode ser um gatilho. Caramba, então assim, esse tipo de diagnóstico, esse tipo de câncer, o risco de recidiva ou mesmo de É maior, metástase é bem maior. é bem maior. E aí, tem outros marcadores também, né, que eu não vou lembrar agora de cabeça todos aqui, tem marcadores que são pontuais, genéticos e tudo mais, Sim, tá? sim. Então, para cada diagnóstico é um tratamento diferente, mas vamos lá, vamos falar do hormônio dependente. Então, em que grau também vai depender o tratamento, pessoal, é o tamanho, quanto tempo aquele tumor está lá. Ele é grau 1, grau 2, grau 3, 5, 6, entendeu? O tamanho. Sim, Se ele está muito grande, digamos que ele esteja num grau 4, 5, ele já é um tumor grande. perfeito. Então, quando para a mulher ir para a cirurgia, ela precisa diminuir esse tumor para não correr o risco de ficar nas bordas células contaminadas, Sim, né? sim, Então, ela vai fazer primeiro quimioterapia, que a gente chama de neoadjuvância, certo? É perfeito. quimioterapia, mas ela tem esse nome porque antecede a cirurgia, que é feito para diminuir o tamanho Sim, desse tumor, né? E aí depois ir para a cirurgia. Aí depois da cirurgia, ela vai para a radioterapia. A cirurgia geralmente é feita num ciclo de para mama, tá? São geralmente num ciclo de 4 vermelhas, que se chama vermelha. sim, Não quer dizer propriamente que esse líquido seja vermelho e tal, mas as 4 são mais fortes, sim, pesadas. É sim. nessas 4 que a paciente ela sente muitos sintomas. Ela tem é, muita reação, efeito colateral. Da E quimioterapia. na quimioterapia, essas 4 são as piores, é a que faz cair o cabelo. Perfeito. E quando você fala 4 ciclos ou quatro intervenções de quimioterapia, esses ciclos podem variar, doutor? Ou geralmente é 20, Então, 21 dias ou é semanal, esses primeiros 4? não, essa 4, geralmente ela é semanal ou de 20 em 21 dias. Vai depender também do paciente. Só que geralmente é as 4 vermelhas mais 12 brancas, né? Então, ela perde o cabelo nas primeiras, na segunda sessão, ela já perde o cabelo e ela acaba tendo que raspar a cabeça, não é porque cai tudo numa vez só que o couro cabeludo fica dolorido. Então, se ela não raspar o Ela cabelo, dói acaba muito. Ela completamente. deita e acorda sem um tufo de cabelo, entendeu? Isso dói. Então, há maneiras de não perder o cabelo, mas aí tem que ter grana também, tem uma touca que congela o couro cabeludo, tem que usar ela no período, no momento de que está fazendo a sessão de quimioterapia, porque se deixar de usar uma vez, essa touca térmica congelante cai. Então,
é poucos que fazem esse procedimento. Mas, enfim, quando entra nas brancas, elas são mais amenas. Então, tem menos sintomas, menos efeito colateral, e começa, por exemplo, crescer o cabelo de novo, a sobrancelha de novo, entendeu? Perfeito. Então, Agora, ela já começa a se animar um pouco mais. hum, Mas aí depois vem a radioterapia. Geralmente são 28 sessões, 30 sessões, todos os dias. Então, eu caramba, tenho um paciente aqui em Vinhedo que vai todo dia para a Unicamp, todo dia, ou para o ponto onde se faz, tem sim, outras clínicas em Campinas que também faz, mesmo pelo SUS. sim, sim. Então, mas é todos os dias. E os efeitos colaterais da radioterapia se assimilam com o da químio? Para algumas pacientes, sim, algumas pacientes relatam nesse momento, vai depender do ponto que é radiado também, mas elas relatam muita fadiga nesse momento, sono, algumas náuseas e enjoo, mas não tão intenso quanto quimioterapia, certo? Perfeito. Mas, E por exemplo, a própria proposta da rádio, né, doutora? É para ser algo mais local, né? Algo é mais local. local, né? Isso, é local. Por isso que eu falei, depende do local. Por exemplo, se o nódulo da mama tá no quadrante superior da mama, porque as cirurgias também são diferentes, vai depender do diagnóstico. Um triplo Sim, negativo é mais propenso ao médico fazer mastectomia total, às perfeito. vezes bilateral, Hum, para garantir. hum, A genética também. Quando é um hormônio dependente ou um outro, um HER2, às vezes ela pode fazer só um quadrante. A mama se divide em 4 partes, um sim. quadrante. Quando esse quadrante é na parte superior, fica próximo à garganta. Então, quando vai irradiar, às vezes queima um pouco as cordas vocais. Perfeito. Quando é no quadrante inferior, pode prejudicar a parte gástrica. Sim. Entende? Por isso que vai depender os sintomas também disso. Perfeito. Gente, Sim, um desafio realmente nessa é, abordagem toda, doutora, é esse acompanhamento, né, doutora? Como é que então, inicia, você falou que são 4 vermelhas seguidas de 12 brancas, é isso? Geralmente? sim. Mais a radioterapia, mais cirurgia, que às vezes é bem complicada, às Sim. vezes tem rejeição da mama, né, do silicone ou da reconstrução. Às vezes a pele está muito enfraquecida, depende da paciente, então a radioterapia pode queimar, faz ferida. E depois disso tudo ainda, quem é hormônio dependente fica 10 anos tomando bloqueador hormonal. Para uma mulher, detona tudo. Hum, A pele fica seca, ela fica sem libido, problema de lubrificação, o cabelo fica seco, às vezes dá secura no olho, na narina, porque são 10 anos bloqueando esses hormônios, porque ela não pode deixar simplesmente sem tomar, porque ela pode ter outro. Então, não é fácil, nenhum dos casos é fácil. O que a gente acha assim mais tranquilo quando a gente pega um diagnóstico inicial e com a palavrinha lá, carcinoma ductal in situ, a gente vibra, né? Por hum, quê? Porque ele é mais leve, é 100% curável. Geralmente, essa mulher não vai ter metástase, ela não vai ter recidiva, ela vai logo voltar, o tratamento vai ser tranquilo. Então, assim, é o melhor diagnóstico quando se trata de câncer de mama. Entende quantas coisas, né? sim, sim. É Envolve muito. tudo isso? E é uma maratona, né, doutora? Assim, É, é um baque, é uma maratona. Você falou uma coisa interessante, que é a questão da identidade feminina, né? E a peculiaridade de cada diagnóstico, né? E sim. aí a quimioterapia vem com essa ação implacável. Aparentemente, todo diagnóstico
em sua grandíssima maioria, se não for hormonal, vai ter que fazer uso da quimioterapia, né? A Vai, quimioterapia vai causar um dano, mexe com o apetite, a quimioterapia ela vai mexer com hormônio, vai mexer com glândula, vai mexer com cabelo. É é, muito cruel esse estágio todo. E aí, assim, é. as dúvidas perguntam, né? As dúvidas surgem, né? O que é que eu posso comer, o que eu devo deixar de comer, né? Às vezes tem inapetência, né? A paciente acaba perdendo Quase sempre, quase sempre, quase né? sempre, quase sempre. Inapetência e tal. Como é que lidar com isso, doutora? Então, eu trabalho nas fases. Eu falo para elas, o que vamos fazer hoje? Porque quando chega o diagnóstico, vem todas as dúvidas, e principalmente ao que eu fiz de errado. Eu fui culpada disso, né? Hum, Porque tem muito, muito disso. Será que é porque eu bebia muito, porque a minha alimentação estava toda errada, não sei o quê, muita culpa. Então, não tem que se culpar de nada. É aquilo que eu hum, falo sempre. Que momento que eu tenho que cuidar da minha saúde? A vida toda, desde que eu nasci, né? Ou seja, desde que a minha mãe ficou grávida, né? perfeito, Ou, mas enfim, não tem que ser agora. Vamos fazer agora, perfeito. certo? Né? Sim. Então assim, e cada fase é uma fase. Então, agora é o momento do diagnóstico. A gente que é profissional, que trabalha com isso há bastante tempo, no início também me assustava. Hum. Mas agora a gente já sabe todas as etapas que ela vai percorrer a partir do diagnóstico dela. É feito uma corrida, né, doutora? Uma maratona. Assim, se eu sei o Exato. percurso da maratona, ali vai ter uma ladeira, aqui vai ter uma curva, né? Aqui É, um pouquinho mais de gás, exato, né? exato. Aí tem a questão, vamos, agora eu tenho que fazer o que no diagnóstico? Fortalecer essa mulher, começar com pequenas mudanças, porque ela já está com a cabeça cheia de Sim, preocupação, de medo, então ela tem medo sim de comer, ela tem medo de tudo, porque ela vai no Google pesquisar, então é mil e uma coisas que ela vai ler lá e nem sempre é verdade, perfeito, né? perfeito. Muito Então, importante ter um acompanhamento é profissional, gente. isso. Então, o que que eu faço? No diagnóstico, eu já sei que ela está com câncer. O que que é, qual o alimento ou os alimentos que mais prejudicam ou fazem esse câncer se desenvolver? Além de toda a parte emocional dela, nós somos o que comemos, certo? Eu sempre explico isso. Então, agora vamos tirar a força desse tumor. Porque, gente, um tumor é como ter um ET dentro de você. Ele tem vida própria Sim, é e muito complexo. é uma célula inteligente, tanto que ela aprendeu a ludibriar a morte. Sim, sim, a morte, o próprio sistema imune, ele é enganado pelo câncer. Exato. Em algum momento o sistema É. imune perde essa E ele capacidade. vai e ele vai buscar tudo que sobrar para ele e vai tirar dela também. Sim, Então, eu sempre falo, o que que alimenta? Açúcar é um dos alimentos, é o primeiro ponto. Esse não tem negociação. Porque a gente já come muito carboidrato, muitos carboidratos que já se transformam em açúcar. E ainda eu utilizo o meu café com aquela borra de açúcar no final. sim. Suco de fruta com açúcar também. Mais para cocada líquida Chá, do que açúcar, às vezes, né, doutora? refrigerante, que se for analisar quanto de açúcar, bebidas industrializadas. Sim, Então, não precisa nem fazer muita pesquisa e nem pensar muito. Se ele se alimenta basicamente de glicose, o que que sim. eu tenho que tirar dele, né? São os carboidratos refinados, açúcar principalmente. Então, vamos fazer pequenas mudanças. Vamos mexer nisso, mudar a gordura com que ela faz a alimentação dela, né? Por exemplo, eu tiro, sim, todos os óleos esterificados, tipo óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de milho, algodão. Ela vai utilizar gordura de coco, vai utilizar banha de porco e azeite de oliva.
Foi tanto malhado, doutora, por tanto tempo a questão da gordura animal e tal. E aí, hoje estamos voltando, né, a entender que gordura animal não é tão vilã assim, né? É que a gente foi enganado muito tempo, inclusive os nutricionistas, bastante, porque nós somos o foco que vai mexer na alimentação. Automaticamente, a indústria alimentícia enganou bastante tempo a gente também, né? E Sim, toda foi. a população, com propagandas enganosas. Você já leu nos rótulos dos óleos de óleo de girassol e tudo mais, livre de colesterol. Então todo mundo olha, pô, livre de colesterol, colesterol é um vilão, vai Um me matar vilão do coração, sendo que não é bem assim. Até o não é bem assim. colesterol está deixando de ser um vilão hoje. Então, para nós é complicado também, porque uma hora a gente pensa numa coisa, outra hora em outra, né? Sim. Mudou muito. A Você, gente você... sabe uma coisa, daí eu vou estudar, vou fazer um curso mais avançado, eu descubro que aquilo que eu sabia, não sei mais. Não, exatamente. Estou conversando aqui com uma turma aqui da SEMS, laboratório, e o pessoal está fazendo farmácia, e estão fazendo farmacologia, né, pagando a matéria de farmacologia, e aí eu perguntei, é bem mecanismo, né? Ele fez, e é bem vinculado com drogas, né? Ela fez, é. Aí eu disse, treinando vocês, catequizando já vocês para ir para prescrição, porque o médico da farmacologia na perspectiva da farmacologia é vinculada a uma droga, a uma molécula da droga, os opioides, os terpenoides, Sim, e assim por diante. Mas assim, você não vê uma farmacologia é, independente, mas ela é sempre pelo prisma da indústria, né? E assim da você fala, indústria. na indústria E alimentícia também. a indústria alimentícia também, é dessa forma. E é engraçado que. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, tá. Que baixou o som aqui. Que até para quando a gente vai fazer uma formulação de vitaminas, minerais ou algum ativo, porque o primeiro foco é que você pensa quando o paciente está com o diagnóstico que a gente estava falando. Então, eu já penso como profissional, eu preciso regular esse terreno biológico, né, para aumentar esse tempo que ela vai ter entre fazer exames, saber falar, a equipe oncológica fazer o protocolo de tratamento e tal, é um tempo mais ou menos de Uma 30 janelinha dias. de tempo aí que você tem para dar É, gás e pode ser que seja um pouco mais, vai depender muito da paciente também, e se ela é de convênio ou se é do SUS e tal, mas eu tenho um tempo curto ali. Então, esse tempo que eu já penso, eu tenho que modular o sistema imunológico dela. Então, eu preciso começar pelo terreno biológico. Então, eu vou cuidar das mucosas, vou cuidar sim, da alimentação, de pré-bióticos, porque o paciente oncológico eu não posso dar probiótico também, não pode, não pode. né? É muito Não crítico. não são todos os casos, né, que eu não posso, mas mesmo quando eu posso, são doses baixas, pequenas, então eu posso buscar esses pré-bióticos e probióticos dentro da alimentação mesmo, Perfeito, né? perfeito. Aí você falou desse preparar o terreno biológico, né? E preparar para o embate, né? É aquele onde assim, como eu falo aqui para a equipe aqui. Gente, se você sabe que vai vir uma tormenta, um tornado, um tufão, o que é que você faz? Você se prepara para ele, né? Então, assim, Exato, é é um preparar para ele. preparar para ele. Então vai vir aí, eu sei que vai vir, estou para marcar a data, mas eu sei que está chegando. E aí você falou de preparar terreno biológico, preparar a imunidade. Qual é a tua experiência, no caso, doutora, com o uso dos beta-glucanos acervos biofarmacêuticos, no caso, o Biovit Bioglucan? Nesse caso, você usa nesse momento, em outro momento você usa nossos produtos. Como é que está a tua experiência? Como é que você faz isso na tua prática clínica hoje, nessa questão você falou do pré, né, para a primeira fase, segunda fase e as outras fases da oncologia. Como é que você faz? Então, a minha experiência é bem boa em todas as fases, Sam. Eu já comentei isso com você. Mas esse é um ponto principal, principalmente no início. Então, principalmente quando a paciente ela está com esse medo todo de alimentação e tal. Então, vou preparar ela. Aí
O Biovit, por exemplo, ele tem uma ação incrível para modular o terreno biológico, né? Perfeito, Por quê? Porque uma das coisas, ele faz uma cicatrização muito boa de mucosa, perfeito, perfeito. É. certo? A restauração Né? tecidual é fantástica. Então, assim, a minha experiência é nesse ponto. E é assim, da boca ao ânus, Mucosa, perfeito. mucosa, né? Então, tá do diagnóstico, eu tenho que corrigir esse terreno biológico. Então, ele entra muito bem para fazer essa cicatrização de mucosa, porque essa paciente, ela tá, assim, com o intestino geralmente todo bagunçado. Bagunçado. Né? Em se tratando de mulher, principalmente na mesma idade, muitas intestino preso. E preso não é assim, você pensa, preso 1 ou 2 dias, não. Eu pego pacientes que ficam 6, 7 dias, 8 dias, já tive relatos sem funcionar. Puxa vida. E, né? Então, imagina como que está tudo isso. E Isso Então, causa, isso causa um dano metabólico gigantesco, doutor. Assim, o pode ser o fígado. gatilho, inclusive. Sim, 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 com certeza. O fígado Né? fica ao Deus dará, ele vai ter que compensar um monte de coisa. O pâncreas ali já começa tentando compensar, porque o próprio processo digestório ele já está comprometido e isso causa Já um dano está metabólico comprometido. É. gigantesco. Exatamente. E quando a gente pensa no emocional dessa mulher, se 90% da serotonina é produzida no intestino, num intestino preso todo esse tempo, né, constipado, como que vai estar, Sim, sim, sim. né? Tudo, Então, tudo assim, bagunçado. tudo que ela está passando é potencializado à máxima. Verdade. Né? Então, assim, tanto que elas se sentem, o fato de começar a fazer aquela mudança alimentar, de estar cuidando desse intestino, e a gente também sabe que as beta-glucanas, elas também têm uma ação no sistema neurológico, né? Perfeito, perfeito. Então, ela já dá uma acalmada, ela já fica mais feliz porque ela está sendo cuidada. Verdade, a Então, sensação de bem-estar melhora é, bastante. Incrível isso. Então, ela já está cuidando, aí tem muitas pessoas cuidando dela, então ela começa a ir ao banheiro, essa sensação de todos os dias o intestino funcionar, é lógico que vai ser com o tratamento, geralmente eu entro praticamente só com ele no início, Sim, porque daí eu consigo trabalhar um pouco a mucosa, tanto do estômago, e trabalha a mucosa do intestino. Então, sim. ela melhora a digestão, ela vai melhorar toda a alimentação do dia a dia dela, e aí isso começa a funcionar. Já dá aquela sensação, eu estou melhorando, Sim, sim, sim. né? Você melhora a qualidade do sono, o metabolismo já melhora, né? Você Sim. já trabalha até aspectos de resistência à insulina também. E a gente vê a resposta nos marcadores inflamatórios, né? A Baixo gente vê também. essa resposta. E Fantástico. essa é uma resposta que elas já sabem, porque quando elas passam pela equipe oncológica, já é explicado que elas têm que cuidar do sistema imunológico. Porque se essas plaquetas caírem demais, a série branca cair demais, ela vai ter que. Ela começa a quimioterapia e vai ficar pulando quimioterapia. Vai interrompendo o Então, ciclo. pensa, né? Aí, essa mulher está fazendo quimioterapia para matar o câncer, o tumor ou Perfeito. diminuir porque ela precisa fazer cirurgia. E aí chega na próxima semana, ela não tem condições de fazer essa quimioterapia, ela tem que pular. Isso dá um nó na cabeça dela, Caramba. né? É, Então, é muito, muito importante, sabe? A experiência que eu tenho com as beta-glucanas nesse sentido de melhorar todo o quadro é muito bom. Você sabe que a oncologia, no particular, são poucas pessoas que eu atendo, perfeito. que teriam condição, que têm condição de Probiótico, né? fazer fórmula, de comprar o Biovit e tudo mais. Eu trabalho em ONG. Hoje eu estou no Ser com Amor, né? Que é Isso. uma ONG que abraça as pessoas que estão vivenciando o câncer em Vinhedo, Sim. né? Não é só o câncer de mama, mas 70% dos cânceres que chega para nós é mama, né? Está crescendo bastante, Muito frequente, doutora.
muito, mas está crescendo bastante também intestino. Intestino Em, também. em pessoas bem jovens, está crescendo bastante intestino. Até em outro momento nós podemos falar sobre isso, que era algo que não era tão comum, está crescendo muito. Hum, Mas ainda o câncer de mama, ele ganha disparado, disparado, puxa vida, né? puxa vida. E a questão da idade, doutora? Como é que está a questão da flutuação da idade e tal? Então, aquilo que eu falei, hoje nós temos mais mulheres jovens, que é dos 25 aos 50 anos, muito mais. Eu creio, olha, se a gente for fazer assim, fazer uma porcentagem disso, fazer um gráfico, a gente deve ter 70% das mulheres são jovens. Já pensou, uau, tá, quer dizer que esse quadro é muito interessante, que você falou, sem precedentes na família, né? A E maioria. a idade caindo, quer dizer, então é algo realmente a ficar bem atento, né? E É, fazer esses exames aí com frequência, porque do contrário, não há mais um público, né, com a tendência, com a não, predisposição. não há mais, não tem mais aquele público que você vai dizer, não, esse público é o alvo. Não tem mais. Agora, o ser humano é o alvo. É, o que Porque será, o que será que a gente. aconteceu, doutora? O Então, que vamos falar. será? Então, a gente desconfia, né? É, Mas, assim, por exemplo, numa família, se tratando de genético, olha como é interessante: 1% dos cânceres de mama no Brasil e no mundo sim, é sim, homens também, é homens. Então, se ele tem todo esse histórico de mulheres com câncer de mama, ele também pode ter, sim, perfeito. né? Ainda mais hoje em dia que ah, medicações e um monte de ativos está deixando o homem mais afeminado no sentido hormônio, tá? Né? A gente tem que cuidar no que fala, Pois mas é é. no sentido hormonal mesmo, né? Sim, Você a vê própria, a própria, a própria, a própria, a própria cruzada contra o colesterol, né? Baixar o colesterol, isso, e isso isso, tem tornado aí exato, os exato. homens bem menos homens do que, É, veja que interessante, há 30 porque anos atrás. exato, porque ele também é precursor de hormônios sexuais, principalmente testosterona, né? E não Isso, é, isso não prejudica só os homens, prejudica nós mulheres também, porque perfeito. nós também temos a nossa parcela de testosterona que é importante, Importantíssimo, importantíssimo. né? Exatamente. Fizeram essa cruzada aí, inclusive tem toda uma classe de fármacos aí voltados para baixar colesterol, né? Porque vincularam o colesterol com inflamação, né? E aí Sim. você hoje está vendo, veja que interessante, foi reajustado o nível de testosterona para Aham. os nossos tempos. Não é mais Exato. o que é normal Não, hoje para um homem de 50, não não era era normal normal há há 30 anos 30 anos atrás. atrás, né? Exatamente. Não, e a gente vê, na academia, principalmente, você observa isso. Hoje, homens jovens, eles têm mama, mais quadril, a perna mais grossa, né? A Sim, panturrilha mais grossa, é como se tivesse um corpo mais afeminado. nada. E é causado por hormônios femininos, que não é só enfim, nos medicamentos e tudo mais, mas também na alimentação. Sim, sim, sim. Se eu estou, né, veja bem, se eu estou fazendo a opção, né, como você falou aí, ingerir as frituras, né, de óleos vegetais, se eu estou, né, a própria, algumas bebidas fermentadas tem um estrógeno lá em cima, né? Exato. Os E aí, refrigerantes, refrigerantes também. né? Então, assim, é, olha, eu digo assim, que tudo está mudando, e eu acho que o ser humano, eu não sei, a gente tinha que, acho que, resetar tudo, sabe?
zerar e falar assim, peraí, Vamos, vamos, vamos vamos, pensar, vamos recomeçar? Vamos brincar de vamos, novo? Zero placar? vamos. Isso, de novo, né? É. Mas o problema é que acho que o de novo ia ser pior ainda. Então, eu sei lá, mas é preocupante. Sim, É sim, preocupante. sim, sim. Doutora, nós estamos pensando aqui, então, tem vários estágios do tratamento de quimioterapia, né? Tem as opções e tem o acompanhamento. Muitas vezes tem os acompanhantes, né? Sim, Nesse aspecto emocional, como uma paciente, porque muitas vezes ela se encontra, como você falou, numa situação bem difícil, no caso do câncer de mama, né? Às vezes é sim. perda de um cônjuge, às vezes é uma questão emocional intensa. Qual é a abordagem hoje, por exemplo, que vocês fazem, por exemplo, na série Amor, ou mesmo como eu posso, né, como paciente, buscar, além, lógico, da abordagem, né, clássica, medicamentosa, né, e nutricional, acompanhada por profissionais de saúde, o que mais deve ser feito no aspecto, no caso agora, emocional, doutora? Então, no Ser com Amor há toda uma equipe, né? A equipe do Ser é preparada para receber esse paciente, né? Sim. Como você falou, uma das minhas especialidades é oncológica. Então, esse é um ponto também, é essa abordagem diferenciada para o paciente. E quando eu vou fazer a abordagem, eu sou de uma equipe multidisciplinar, certo? Eu não sou sozinha lá. Então, lá vai ter o psicólogo, fisioterapeuta, vai ter terapias complementares, vai ter rodas de conversas, palestras, de, né? Nós Sim. temos médicos que também apoiam a causa e que dão um auxílio. Então, por exemplo, eu vou atender o paciente, eu faço uma anamnese. Dentro dessa anamnese, você vai descobrindo se o problema dela é maior, o que ela precisa naquele momento, além de mudar os hábitos dela. Às vezes, sozinha, só eu e ela não conseguimos. Então, precisa de um psicólogo? Sim, Hum. né? Aí tem toda os familiares também envolvidos nisso, que ficam doentes juntos. Toda a Uma família. bomba no colo, no seio familiar, né? É, gente, muda tudo, sai tudo do eixo, sabe? Sim. Então, no Ser é uma instituição que consegue abraçar a família e o paciente. O paciente vai estar ali, ele tem a terapia dele semanal, comigo ele passa de 15 ou 30 dias, a cada 15 ou 30 dias, Sim. né? Se ele não tem condição nenhuma, Sam, de comprar o Biovit, que eu uso muito, e se eu estou sem, porque vocês doam às vezes para a gente, então eu tenho maior possibilidade, né, de atender aquele mais carente, assim como outros suplementos, como suplementos alimentares. Às vezes o paciente está perdendo peso, Sim. o que não Reposição acontece calórica. muito com o câncer de mama, mas tem os outros, né? Sim. Então, a gente vai vendo todos os pontos e esse paciente, no final das contas, ele fica sendo abraçado por todos e acompanhado. Cesta básica, suplementação, às vezes, por exemplo, hoje eu atendi uma pessoa que já está há 2 meses com diagnóstico, já é um paciente paliativo, ela já chegou paliativo, mas Hum. ainda não conseguiu chegar na ponta que é do tratamento oncológico, com o onco mesmo, para fazer um protocolo, Caramba, então é né? paliativo que não começou ainda. Não começou. Então, a ONG também tem esse papel, nós temos um advogado que ajuda nesses processos de Sim. acelerar junto à prefeitura, junto aos órgãos que realmente vão fazer esse papel, Esse acolhimento, né? Aí, né? doutor, assim, se eu não moro em Valinhos, Vinhedo, na região de Campinas, estou aí pelo Brasil afora, de repente, não, o que é que eu devo fazer?
procurar uma ONG também para ter esse amparo psicológico, moral, é isso, doutora? O que é que eu devo fazer? Porque É, assim, viu essa bomba sim, de diagnóstico, sim, a prefeitura está me levando na ambulância, leve e traz todos os dias, estou fazendo meu sim, tour aí, né, estado, sim, qualquer lugar do Brasil que essa pessoa esteja nos ouvindo agora. Mas esse aspecto, então, além desse aspecto médico, tem realmente esse fator emocional, psicológico muito importante, não é isso? exato. É. E que esse paciente vai encontrar só numa ONG mesmo, porque a ONG não atua, não atende só pacientes carentes. Nós temos pacientes de todas as classes sociais, porque se o paciente oncológico na Unicamp, onde quer que ele esteja, numa clínica de oncologia, ele está tratando o tumor, o câncer. O Sim. resto, essa equipe nem cogita. Uhum, uhum. Então, onde ele vai encontrar? Num grupo especializado, que é como a gente é. Então, não importa a classe social e não importa a distância também. Toda essa região, nós temos. Eu estou atendendo uma menina online de 26 anos da Bahia, Puxa, puxa, né? sim. Então, uma tia que mora aqui botou ela em contato com a gente e todos nós estamos atendendo ela online. Olha aí, gente, Psicologia, nutrição, tudo. que privilégio. Então, gente, veja mesmo, doutora Rosane Turra, com mais de 20 anos de experiência em nutrição oncológica, uma bagagem gigantesca. Isso aqui é uma fração do que essa profissional sabe. Eu queria já estar agradecendo sua generosidade, seu tempo, doutora. Ah, Imagina. falando aqui que, além do aspecto médico, nutricional, o aspecto clínico, né, da abordagem, ela está Sim, levantando a bandeira do aspecto emocional e psicológico, gente. Então, mesmo que muito você, importante. talvez na sua cidade tenha uma ONG, procure uma ONG na sua cidade. Se sua cidade não tem uma ONG, eu quero encorajar você a procurar fazer esse contato com a doutora Rosane Turra. Pode ser qual lugar do Brasil hoje, com a telemedicina, algo fantástico e talvez seja algo que você possa ser beneficiada e também ser encorajada, né? Porque muitas vezes, como você falou, essa bomba no colo, no seio familiar, por que comigo? O que é que eu fiz de errado? Eu estou sendo castigada, né? Todo esse turbilhão de É, pensamentos na é, cabeça, foi por conta daquilo. Não. Então, assim, tem todo, você não está só. Realmente é uma abordagem diferenciada, a abordagem clínica médica é importantíssima, né? Mas é um aspecto só do ser todo que você é, né? Você não é paciente sim, oncológico, né? sim, E o mais interessante que ela sim. falou é o seguinte, olha, ele acaba nivelando todos nós, né? Não importa a classe É, social, não importa exato. etnia, né? Estamos todos numa batalha aqui, estamos enfrentando uma batalha, tem um batalhão para nos dar um apoio, né? Você não vai, por mais que você seja forte, corajoso ou corajosa, não vai para essa batalha sozinho, né? E, gente, eu quero desde já agradecer a doutora Rosane Turra, estamos chegando aqui ao final. Doutora Rosane, eu queria que você pudesse dar suas últimas palavras, suas considerações para a pessoa que está nesse turbilhão, eu como acompanhante ou como paciente, né? E estou aqui nesse emaranhado de coisas, as crianças continuam indo para a escola e eu, sabe, o que é que eu devo fazer e suas palavras, doutor, para essa pessoa. Bom, primeiro lugar, para que todo mundo entenda que, é, digamos, se a pessoa recebe o diagnóstico, não se apavore, tá? Ele não age para todo mundo igual, não é para todo mundo igual. Não é porque sua vizinha ficou mal, acamada ou arrasada por causa do câncer que você vai ficar também. Não é assim que acontece. Tem muitos tipos de quimioterapia, para cada diagnóstico uma diferente, tá? Não é para todo mundo igual. O que é para todo mundo igual? Qualidade de vida. O que vai ditar qualidade de vida? Minha cabeça, meu espiritual, minhas escolhas. E aí eu falo da nutrição comportamental também. Então, se eu sei que açúcar é um vilão, gorduras saturadas são vilões, industrializados, embutidos, ultraprocessados são vilões para qualquer tipo de doença. Lembrando que câncer pode ser o último estágio de várias doenças.
Perfeito. Excelente. né? Então, se eu sei disso, onde eu vou mexer? No meu estilo de vida. Então, não tem muito o que a gente negociar. Hoje, nós temos que fazer uma diferença muito grande. O que é alimento e o que é produto alimentício, né? Fantástico. O que é alimento que nutre e o que é produto alimentício caloria vazia, né? Ou seja, só tem coisa ruim, mas não te nutre em nada, porque ele é vazio, Perfeito. vazio de nutrientes, né? Agora, o que é, então, alimento mesmo? É comida de verdade. Sempre falo, comida de verdade, gente. Descascar mais, desembalar menos. Isso quase todo nutricionista repete essa frase, Essa né? mantra, né? Mas virou um mantra, mas é real. Então, o que nossas vós, vamos pensar um pouquinho, o que nossos avós, que hoje estão aí morrendo, muitos com 100 anos, que Sim, talvez a gente não chegue, ou se chega, é como vamos chegar, perfeito. né? É, Então, assim, a gente tinha trabalho até para comer mandioca, porque você tinha que arrancar a mandioca, descascar a mandioca, perfeito. né? Perfeito. Aliás, eu adoro comprar a mandioca com casca, para descascar a mandioca. É, Que legal. fazer aquela coisa bem caseira. Então, é isso, a comida caseira, Sim, que é arroz, feijão, ovo, carne, não excesso de carne, perfeito. excesso de Sim. churrasco, né? A gente já Olha, gente, sabe, eu sou tem conselho vindo de uma estudos. gaúcha, não, paranaense, gaúcha ali, né? Sulista. Então, veja bem, eu sou paranaense, filha de gaúchos, que gosta muito de churrasco e eu também gosto, tá? E, olha, gente, Só a Dona que Rosane cresceu em fazenda, sabe, andando de trator, andando de sítio, bicho. é Falando de churrasco, essa pessoa verdade. entende, viu? Vinho e churrasco é Dona Rosane aí. Exatamente, era uma vida muito diferente. A gente realmente fazia tudo que comia, né? Desde o leite que a gente tirava, eu sei fazer queijo, eu sei tirar leite, eu Olha sei que fazer legal, churrasco, fantástico. né? Eu sou da roça, mas assim, e hoje é essa alimentação, tá? Mas não quer dizer que você é da roça que você é saudável, porque às vezes você é da roça e não produz, você vai comprar na cidade, né? Produtos processados, Eu sou refrigerantes da roça, mas toda vez que eu vou pegar meu trocados. filho na escola, eu vou comer aquele salgadinho fritadinho, aquilo ali, Então, com a dispensa, com o refrigerante no estoque, tudo isso, porque ele ouviu dizer que tem que ter o alimento no estoque, né? Então, assim, não, gente, a gente está brincando, mas é sério. A comida, quanto mais caseira, melhor. Só que, assim, hoje já tem estudos, Sam, estudos que são, digamos, confiáveis, que o excesso de carne vermelha, por exemplo, por que que no sul o índice maior de câncer é estômago-esôfago? sim, Por causa do churrasco, perfeito. né? Essa carne tostada, ela também é cancerígena, Sim, tá? sim, Chimarrão quente demais, né? Então, assim, existe estudo mostrando, relacionando o excesso de consumo de carne de vaca com vários tipos de câncer, inclusive de mama, hum, né? Então, nas minhas orientações, está lá, de 1 a 2 vezes na semana. Carne vermelha leva 72 horas para ser digerida e ela fica apodrecendo, onde? No intestino, sim, liberando o quê? Cadaverina. Esse nome lembra alguma coisa? pois é, Né? pois é, pois E é tóxico. Aí, por isso que o Biovit funciona tão bem, ele faz uma limpeza, sabe? gestão, isso. Muito Né? interessante, uma coisa que eu falo pouco, e Mudar você os fala muito, hábitos alimentares e colocar. Fantástico. é, uma coisa que eu não menciono muito é a questão do quando o uso do Biovit, ele estimula a produção de mucinas digestivas, que é uma ótima notícia para a lubrificação da mucosa intestinal, a moticidade, né? Essa motilidade intestinal, tudo de bom, é muito interessante. A mucina está diretamente relacionado com redução de sinais inflamatórios a nível intestinal, que é essa combinação dos polifenóis do chá verde, né? Do chá, Sim. beta-sinenses, né? E do beta-glucano no Biovit. Doutora, eu quero agradecer
Eu que agradeço. O seu Tem tempo. muita coisa que a gente poderia falar, né, Sam? Mas o Sim. tempo sempre é nosso inimigo nesse sentido. Não. E é bom ser assim, porque fica o gostinho de quero mais. Porque os comentários É, dizem, essa doutora tem que voltar, a doutora tem que voltar. E a gente vai trazendo vamos, de vamos, volta, porque vamos, vamos, tem muita coisa para a gente né? conversar realmente nesse É, aspecto da nutrição, não só no aspecto da nutrição com oncologia, mas também a questão da nutrição e o fator emocional, né? A questão da sim, qualidade de vida, que a doutora é, Rosane está adentrando nesse universo, e ter muito conhecimento nisso também, trabalhar com nossas emoções, né? Essa psiconutrição, essa psiconeuronutrição, e a influência, né, comportamental. Vamos trazer ela de volta aqui. Mas, doutora Rosane, muito obrigado pela sua generosidade, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua imagina, eu que causa agradeço, eu que e, agradeço. e Eu vai ficar um gosto de quero falar mais. do assunto, então é um prazer para mim, tá? Tem muita coisa que a gente pode falar nesse sentido, mas o principal, Sam, é sempre qualidade de vida, buscar, pensar. Quando se fala de comportamento, toda vez que você for comer um alimento, você tem que olhar para o alimento e pensar o que ele pode me proporcionar de bom. Muitas coisas eu garanto que você vai deixar de lado, não vai consumir, que é Verdade. hábito teu hoje, mas deixa de ser. Então, isso é muito importante. Retira um pouco mais, né? Refletir um pouco mais, refletir um pouco mais. E isso é um exercício interessante, doutora, porque assim, para mim, às vezes às vezes a gente, quando aquelas pessoas faz assim, olha, doutora, então eu vou largar tudo, vou parar imediatamente todo tipo de doce e tal, e quer fazer aquela coisa, né? Vai de 8 a 80 assim, e às vezes a vida não é assim, né? Não, Às vezes, puxa, vai sair com a família e um aniversário, né? Então, às vezes a pessoa, também eu estou chutando balde, agora eu vou chutar o pau do barraco também, não só chutar o balde, é, chuto também o pau do barraco. é, Mas às vezes mas é dosar, às vezes essa reflexão é interessante. Puxa, vai ter um feriadão e eu vou visitar um colega meu e ele vai ter vamos fazer um churrasco. Puxa, já que eu chamo assim, cria um crédito calórico, né? Já sim, compensa, né? exato. Exato, eu falo, nada é a ferro e fogo. Você vai fazendo pequenas mudanças, não, mesmo lá no instituto, a gente faz às vezes as rodas de conversas ou um aniversário, tem bolo, sim, mas aí tem que ter bolo, refrigerante, tudo, então tem o bolo, mas tem um suquinho saudável, tem um chá saudável, né? Você vai no churrasco, por que então não colocar, ao invés de você comer um monte de batata, mais arroz, mais não sei o quê, você coloca uma salada, um vinagrete bem gostoso, algo que pode aliviar um pouco aquela carga, né? Não Sim, beber tanto. Então, são sempre a consciência, porque uma das coisas também que é bem comprovado é a obesidade relacionada com o câncer de mama e todos os outros, mas o de mama principalmente por conta dos hormônios. Porque onde há tecido gorduroso, há exacerbação de hormônios que, né, prejudiciais para essas questões. Por sim. exemplo, liberação a mais de estrogênio ou Estrogênio. progesterona Sim. e baixa de testosterona, Perfeito, né? perfeito, perfeito. Então, é isso. Mas, enfim, Maravilha. se nós for puxar coisa aqui, nós vamos ficar até amanhã conversando, né? É o que E acontece quando a gente se vê, né? Perfeito. Vamos isso, encerrando por isso. aqui. Gente, muito obrigado. Vocês também que estão nos acompanhando. Se você gostou desse vídeo, se você foi acrescentado, quero encorajar você a se inscrever no canal, dar o seu joinha, clicar no sininho, e toda vez que eu jogar um conteúdo, você vai ser lembrado. Também, a doutora Rosane, se eu quero me consultar, conhecer a senhora, me consultar contigo, e eu estou aí do Paraná, ou da Paraíba, ou do Pará, né, de Jaraguá, João Pessoa, como é que eu faço para me Sim. conectar contigo? Fala para a gente, doutora, como eu posso te Bom, achar na eu, internet? eu tenho, eu tenho um canal no Instagram que é nutrirosani.funcional, né? @nutrirosani.funcional. Lá tem meu telefone, que é meu WhatsApp também, e pode entrar em contato comigo. Eu faço atendimentos online, agora, pós-pandemia, foi autorizado, nossos órgãos reguladores autorizaram a gente Sim.
a fazer esses atendimentos, né? E aqui em Vinhedo também eu tenho um consultório particular, que também pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, né? Ou manda lá no feed do Instagram, que a gente agenda, marca uma hora, uma consulta e você é atendido. No particular, eu também atendo ortomolecular, né? Que eu Perfeito, tenho um braço na ortomolecular também, e, enfim, não é só câncer que eu atendo todos os casos, perfeito. principalmente mulheres aí na meia-idade, gestação e tudo mais, diabetes, né? Sim, As doenças perigosas aí. sim. Gente, dá um pulo lá, segue ela na mídia social dela. Se você quer fazer essa consulta, quer trocar uma ideia com ela, recomendo, mais do que recomendo. Vai lá. Eu vou colocar o Instagram dela aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato, doutora Rosane. Também vou colocar o WhatsApp da clínica dela, que vai estar no Instagram dela, aqui na descrição do vídeo, e você vai poder conversar com essa pessoa maravilhosa. Doutora Muito Rosane, muito obrigada, obrigado, Sal. viu? Eu que agradeço, Sal, mais essa oportunidade, tá bom? Deus abençoe você, Igualmente, todo o teu querida. público aí, toda a família, tá bom? Igualmente, querida. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.